Postura. É pra mim que não, né? Tá. Boa noite. Boa noite. Aqui nessa salinha do lado. Ui! Nós vamos falar sobre os riscos no uso de trator agrícola, né? Acidente de trabalho. O trator presta serviços inestimáveis ao homem no campo, mas também é fonte de muitos acidentes, alguns dos quais conduzem à morte do operador e de terceiros. O uso indevido do trator agrícola pode ocasionar riscos de acidentes de três naturezas, relacionados ao terreno onde opera, ambiente, provocados pelo trator em si, agente, pela imperência ou desconhecimento do operador, o homem. Na maioria das ocorrências, o acidente é evidência do erro humano. Quase sempre o erro humano resulta em custosos danos ao equipamento e na perda de tempo para os reparos. Uma máquina pode ser reparada ou substituída, o que nem sempre é possível quando o erro causa um dano ao corpo humano. Os principais fatores que causam esses erros são falta de atenção, fadiga, preocupação, falta de treinamento, incompatibilidade com o homem e máquina e outros. As limitações humanas que influem ao acidente podem ser classificadas: físicas, fisiológicas e psicológicas. Fatores físicos. As características físicas ou limitações de uma pessoa podem ser comparadas às especificações de projetos de máquina, seu tamanho, peso, potência e voltagem, enfim. Coisas que não são mudadas facilmente. Se você reconhece as suas limitações físicas e trabalha dentro delas, você terá menos acidentes do que alguém que tenta trabalhar além dos seus limites. Algumas pessoas são mais fortes do que as outras. Um homem pode ser capaz de mover uma escada pesada com segurança, mas isso pode ser perigoso para alguém mais baixo ou mais fraco, com o risco de atingir uma segunda pessoa. Então, para trabalhar com segurança, evite a fadiga muscular. Trabalhe em posição confortável. Quando o assento está alto, a pressão nos músculos da coxa pode provocar câimbras. Opere dentro das suas limitações, não exija demais os seus músculos. As máquinas simples, como as alavancas e chaves de boca, foram criadas justamente para multiplicar a força do homem. Use-as sempre que precisar. Mantenha-se em movimento constante. O movimento do corpo do trabalho dinâmico ajuda a circulação sanguínea. Exercita uma grande variedade de músculos. É mais indicado do trabalho parado ou com menos movimento. Faça pausa frequentemente, curtas. Elas são mais eficazes na preocupação de energias do que as longas e raras. Tempo de reação. O tempo de reação ou reflexo do indivíduo tem início com uma mensagem enviada ao cérebro. É terminada quando o corpo executa uma resposta, uma reação física. Por exemplo, quando o tratorista avista um obstáculo... Silvana, olha só, eu preferia, se você pudesse, fazer uma observação, as suas próprias considerações, porque o que você falou é exatamente o que está ali. E aí a gente pode ler também. Então, o objetivo é a sua observação. Não se sinta constrangida. Eu até pensei em esperar você concluir para falar depois no final, mas aí eu vou estar sendo justa com você, porque eu vou estar deixando você continuar no erro. Então, assim, você leu o caso, você conhece essa história. Fala com as suas palavras aquilo que você quer chamar a atenção. Uma conclusão aqui com as minhas palavras. Certo, então pode ser. Mas só
Então, deixa a gente querer dar uma introdução dos fatores que são os fatores fisiológicos, o que o corpo realmente tem que... as limitações que o corpo tem para trabalhar com o trator. Aí botamos os fisiológicos, os psicológicos, que é o conflito pessoal, a tragédia pessoal, tudo que influencia. Então, pro caso, para chegar no caso, para ela cumprir com a palavra dela, senão ela vai acabar pegando. Não, então fala com calma essa parte, porque é essa parte que eu quero ouvir. Volta lá e começa então. Volta daqui? Isso. Oi? Bom, os fatores fisiológicos. Então, são mesmo as características e limitações que todo o corpo tem. Aí, como tem o solo muscular, a eficiência metabólica, a resistência a certas doenças, só que essas limitações elas variam de pessoa para pessoa, até mesmo a própria pessoa, dependendo do dia a dia. E os limites fisiológicos são as fadigas, as drogas, são isso mesmo que está ali, passo psicológico. Bom, muitas vezes. Os psicológicos, eles são que influenciam bastante mesmo. E os problemas, eles vão processar as contas pessoais. Confusão e incerteza na mente do indivíduo. Tragédia pessoal, uma morte de um parente ou de um amigo próximo. Problemas profissionais. E também tem os problemas interpessoais, que problemas em casa ou atrito com outras pessoas. E a insegurança. A insegurança, ela impede o indivíduo de solicitar informações que seriam úteis à prevenção de acidentes. E o resultado dos problemas emocionais, que causam cólera, retaliação, desatenção ou desatenção a detalhes, como observáveis importantes, como a sinalização, por exemplo. E eles criam situações de acidentes até mortais. Como aqui. Esse caso aí, um homem ele morreu debaixo do trator que conduzia quando frequentava uma propriedade. E apesar de ele ter ficado debaixo do trator, ele conseguiu pedir socorro, mas ele morreu logo em seguida por devido a ferimentos internos. Esse aqui, o trator capotou, devia ter um obstáculo no meio, alguma coisa assim, que eu falei da desatenção, e ele foi esmagado. Bom, o nosso caso, que ele escolheu, que teve como ele escolher trabalhar em cima, é o ferido de acidente o seu Adelino Cordeiro, ele foi ferido no acidente de trator e teve 19 horas de assistência. Assim, ele ferido depois de tudo que aconteceu, ele ainda teve que percorrer mais de 4 quilômetros entre a meia-noite e as 9 da manhã para pedir ajuda. E ele acordou bem cedo. O caso é assim, ele acordou cedo, foi trabalhar e tal, só que ele queria ser mais eficiente. Então ele tentou fazer além das suas limitações na hora do coisa. E foi aí que aconteceu o acidente. E não tinha ninguém próximo. Ele estava dirigindo o trator. Dirigindo o trator. E ele diz aqui, fui arrancar. Desce aí, ele disse aqui, fui arrancar umas estevas e não percebi que tinha uma pedra. É um obstáculo que eu falei que não teve como observar. Isso. Aí ele ficou preso entre o volante e a porta. Então ele viu que tinha como ele sair. Ele foi no tempo ali com medo de ter alguma coisa quebrada. Ele percebeu que tinha como ele andar. Aí ele foi andando até que pedir ajuda no meio da estrada, mas ninguém pediu porque achava que ele era um mendigo. Porque ele encontrou no meio do caminho, perto aí pra baixo, ele encontrou no meio do caminho um estágio que ele se apoiava e cansava. Aí ele ficava um pouco para tentar chegar lá. Aí ele conseguiu, foi quase chegando assim, mais pra cidade mesmo. Ele encontrou um conhecido e esse conhecido que levou ele até o hospital. Aí no hospital ele teve costelas fraturadas e hematomas pelo corpo todo. E analisando esse acidente, eu concluí que a maioria dos acidentes ocorrem pelo facilitismo, pois as vítimas são normalmente agricultores com uma média avançada de idade, das quais algumas vítimas mortais não tinham carta específica de condução de máquinas agrícolas.
sendo que não tinha fiscalização e nem ninguém para orientá-los a executar seu trabalho com segurança, tais como a PITS, Proteção Integral do Tratorista com Sirene, uso de PI e dentre outros nomes. Sendo que nesse caso, se ele tivesse essa proteção de sirene, não adianta de nada, porque lá é um lugar totalmente isolado. E nem se ele tivesse celular, ele ia poder chamar ajuda, porque não tinha rede também. Então ele estava sozinho mesmo.